Olá, você de casa, como vai? Tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um Conexão IDL, do Instituto Democracia e Liberdade. Meu nome é Dimas Bueno e hoje a gente tem o grande prazer de receber o professor Pio Martins. O professor Pio Martins é economista e reitor da Universidade Positivo. Como vai, professor? Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo. Nós que agradecemos a sua presença, que muito nos honra, a gente fica muito feliz de recebê-lo. Muito obrigado. Então, professor, para quem, porventura, ainda não conhece sua figura, o senhor poderia contar um pouquinho da sua história, sua origem? O senhor vem do norte do Paraná, não é? Pé Vermelho. Pé Vermelho, né? Resumidamente, eu nasci no norte do Paraná, a 120 quilômetros de Londrina, uma cidade pequena, Centenário do Sul. E ali passei minha infância, aos 10, 12 anos. Meu pai era um agricultor pequeno, fui para o município de Umuarama, Alto Piquiri, e lá eu trabalhei em zona rural, trabalhei um pouquinho com comércio, pequeno comércio, e também acabei estudando ali até o ensino médio. E trabalhei numa pequena fábrica de óleo, de soja. Só que para poder estudar, eu perdi meu pai aos 19 anos, eu fui para Londrina. Eu, minha mãe e meus irmãos, eu sou o mais velho da família. Ao ir para Londrina, eu me conectei com indústria, trabalhei numa metalúrgica, uma fábrica de plástico, depois eu fui para uma cooperativa, que mexia com soja, algodão, café, milho, essas coisas típicas lá da região, do norte né? do Paraná. Eu trabalhei com contabilidade, depois eu fiz o curso de economia na Universidade de Londrina. Assim que terminei o curso de economia, eu fiz lá 2 cursos de pós-graduação e virei professor. Por causa disso, eu comecei a lidar com imprensa. Escrevi na Folha de Londrina uns 8 anos. Aqui o senhor escreve também agora, né? Exato. Aí eu fui para a prefeitura na gestão de uma figura fantástica, Dr. Wilson Moreira. Eu fui secretário de planejamento lá em Londrina. E eu vim para Curitiba trabalhando no governo do Álvaro Dias, na Secretaria da Fazenda. Fui diretor-geral da Secretaria da Fazenda por 3 anos. No último ano do governo, eu trabalhei como vice-presidente do Banco do Estado, presidente da Banestar do Crédito Imobiliário. Fui para o Paraguai mexer com soja, numa fábrica muito grande. Depois eu voltei e fui diretor financeiro de uma fábrica do Grupo Bamerindos. Depois o banco sofreu intervenção, a Empacel se incorporou lá aos bens que foram vendidos pelo Banco Central. E eu fiquei com o Banco Central trabalhando mais um tempo, sempre dando aula em algum lugar. E dava aula no Grupo Positivo. Depois entrei como vice-reitor do Centro Universitário Positivo, Unicemp, que foi transformado em universidade em 2008, janeiro de 2008. E eu continuei lá. E desde 2010 eu sou o reitor da universidade, dou um pouco de aula. E tenho uma atividade na imprensa aqui em Curitiba. Eu faço uns comentários na CBN, escrevo na Gazeta do Povo. Gosto muito dessa área da comunicação. O senhor é muito capacitado, né? Uma das figuras ilustres do nosso estado, que a gente fica muito feliz, né? de poder conversar aqui e passar um pouquinho do seu conhecimento. Professor, e a economia é minha paixão, né? Pois é. Então, essa é o tema que a gente gostaria de abordar. O senhor trata da educação, e, né, pelo que o senhor relatou, e da economia. Falando em economia, a respeito do Brasil, qual é o seu olhar a respeito do momento do que a gente está vivendo? Assim? Qual a sua avaliação? Antes de falar do momento específico, eu tenho vontade de escrever um texto, mas que não seja só um artigo, que eu daria o seguinte título: As estranhas causas da pobreza do Brasil. Qualquer pessoa que analisasse o Brasil depois da Segunda Guerra Mundial, sobretudo ali nos anos 50, olharia esse país, a população, a situação geográfica, os recursos naturais e diria: este país está condenado a ter sucesso. Este país está condenado a ser desenvolvido. Qualquer pessoa que olhasse lá nos anos 50 diria isso. E naquele momento o Brasil tinha 50 milhões de habitantes. Ali, meados dos anos 50, a população brasileira era de 50 milhões de habitantes. O IBGE informou que nós fechamos 2017 com 208 milhões e 500 mil habitantes. E aí quem olha o Brasil verifica uma questão que quem está numa capital, por exemplo, às vezes não percebe com muitos detalhes. O Brasil chega 2018 como um país extremamente pobre. É preciso dizer isso com toda clareza. Como é que se mede a pobreza de um país?
Pega-se tudo que ele produz durante um ano. Todos os bens e serviços produzidos durante um ano. Compara com o tamanho da população. E aí você faz uma divisão, compara com o resto do mundo e tem a informação. Só para dar um dado muito rápido, se você pegar por uma metodologia científica tudo que os Estados Unidos produzem durante um ano e dividir pela população total dos Estados Unidos, isso dá 55 mil dólares por habitante ano. Lá. Então você tem o padrão de vida do povo norte-americano. Trazendo essa metodologia para o Brasil. O Banco Mundial faz isso o tempo todo. E pegando tudo que o Brasil produz durante um ano, dividindo pela população brasileira, isso dá 10 mil dólares. Veja, alguém poderia perguntar, que diferença faz se lá nos Estados Unidos o chamado produto por habitante é 55 mil dólares ano e no Brasil é 10 mil dólares? Qualquer que seja a política, qualquer que seja a distribuição, o padrão de vida do povo brasileiro vai ser 1/5 do padrão de vida dos Estados Unidos. É como você fritar bolinho para um grupo de 100 crianças. Você divide o número de bolinhos pelo número de crianças e vê a diferença. O Brasil chega a 2018 extremamente pobre. E então eu tenho vontade de escrever um texto para analisar as estranhas causas da pobreza do Brasil, em sendo o Brasil um país continental, território imenso, recursos naturais abundantes. Minerais naturais, né? Tem água, tem clima bom, tem agricultura. E aí há que se perguntar, por que é que o Brasil chegou nessa situação? Então esse é o primeiro ponto. O Brasil é pobre. E não é mais ou menos pobre, é muito pobre. Para quem está nos assistindo poder comparar, se lá nos Estados Unidos a divisão de todo o produto nacional pela população dá 55 mil dólares, no Canadá dá 42 mil dólares, na Inglaterra dá 38 mil dólares. A gente está muito aquém, né? Então a diferença é muito grande, é brutal. Esse é um primeiro ponto que vale a pena meditar. Pois bem, aí temos o chamado o momento. Você me fez uma pergunta sobre o momento. O Brasil tem estatísticas econômicas e sociais confiáveis desde 1901, referentes ao ano anterior, 1900. Então são lá 117 anos de estatísticas nacionais confiáveis. Os piores 4 anos da história econômica do Brasil foram agora. 2017, 16, 15, 14. Esses 4 anos foram os piores. Porque tem um detalhe, além do produto nacional ter caído, o tal do produto interno bruto, nesse período, a população brasileira segue crescendo. Eu falei que o Brasil tinha 50 milhões de habitantes lá nos anos 50. Quando o Brasil foi tricampeão mundial de futebol no México, nos anos 70, tinha uma musiquinha famosa, 90 milhões em ação. O Brasil tinha 90 milhões de habitantes. Para frente, o Brasil não foi, né? Em 1970 tinha 90 milhões de habitantes. Fechamos o ano passado com 208 milhões e 500 mil. Então veja, o Brasil é um país que precisa desesperadamente crescer a produção todos os anos, porque a população cresce, hoje crescendo um pouco menos, mas sempre cresceu muito. Pois é, o senhor está tratando de um assunto desses últimos anos. E é inevitável tratar também a respeito de quem estava no governo nesse período e quais foram as políticas e quais foram, né? O Brasil se isolou, né? Dos grandes blocos de comércio, ao invés de se relacionar com os grandes, voltou os olhos para a América Latina aqui e os países amigos, né? Eu acho que essa é uma causa determinante, inclusive, né? Eu costumo contar para os alunos de economia, aqueles bem novinhos que estão entrando em um curso de economia, para eles poderem entender uma nação e entender um aspecto muito particular da nação, do sistema produtivo. Eu digo o seguinte, lá no passado, um agricultor que quisesse plantar milho e mandioca para comer e não morrer de fome, ele tinha que pegar um machado, derrubar as árvores e sair plantando lá meio que com a mão. As tribos indígenas eram assim. Então era um padrão de vida muito pobre. De repente alguém inventou um serrote, que nada mais é do que uma lâmina, uma chapa de aço, com dentes, e com esse serrote ele passou a cortar as árvores de maneira muito mais rápida. Depois desse serrote, criou-se uma motosserra, que é um serrote movido por um motorzinho, e ela gira muito rapidamente. Na corrente lá. Então veja, quando você olhava o trabalho de um agricultor do tempo do machado, ele demorava muito tempo para derrubar as árvores
cultivar a terra, colher milho e mandioca. Depois do serrote, ele passou a derrubar as árvores muito mais rapidamente. Produtividade, é isso. Mais adiante, a motosserra. Então, passou-se a derrubar árvores muito rapidamente para poder plantar. Isso é produtividade. Pois bem, tudo que nós temos para consumir, qualquer bem, qualquer serviço que nós consumimos, é fruto do trabalho humano, dos recursos da natureza e de um bem de capital. No caso aqui, o machado, o serrote e a motosserra. Existe, para cada equipamento de produção, existe uma tecnologia. O machado é uma ferramenta, sem braço humano ele não funciona. O serrote é uma outra ferramenta um pouquinho mais evoluída, mas precisa do braço humano. A motosserra funciona com motor. Precisa de um homem para equilibrar ali a motosserra. Então veja, se você pegar recursos da natureza, o trabalho do homem, o bem de capital, no caso aqui, o instrumento de produção, mas a tecnologia embutida nele, você tem explicação do total da produção. Por que é que não faz sentido, como queriam os esquerdistas nos anos 70, um país se isolar? Porque nenhum país tem condições de inventar toda a tecnologia e todos os equipamentos de que necessita para produzir. Então é melhor que o mundo inteiro faça pesquisa. Contribua um ao outro. Né? Exato, que o mundo inteiro desenvolva tecnologia e que façam trocas. Imagina se o Brasil tivesse que ter desenvolvido a sua própria lâmpada elétrica. Não, um homem, Thomas Edison, inventou a lâmpada e o mundo inteiro se beneficiou. Agora, você só pode importar uma lâmpada elétrica, um computador, um equipamento de tomografia para cuidar da saúde do exterior, se você der alguma coisa para o exterior. O comércio internacional é um sistema de trocas. O que o Brasil tem para exportar? Açúcar, minério de ferro, soja, milho, pluma de algodão. Mas tudo isso é produto muito simples, muito natural. E em troca o Brasil importa equipamentos, tecnologia, equipamentos de saúde, aviões, várias coisas. É necessário se incorporar ao mundo, primeiro, para absorver as tecnologias internacionais. Segundo, para atrair investidores internacionais que possam aqui dentro produzir e desenvolver sua tecnologia com recursos internacionais. E por fim, porque esse é o único caminho para o país se desenvolver e poder ter um padrão de vida que outros países já alcançaram. Esse é o ponto. Porque o conceito de pobreza é um conceito relativo. Se só houvesse o Brasil no planeta Terra e nosso padrão de vida fosse esse, não tem com quem comparar. Não tem agora, comparativo, né? Eu tenho a Dinamarca ali, a Inglaterra acolá, a França no outro lado, a Alemanha, Canadá, Estados Unidos, Japão. Eu comparo e vejo que todos têm um padrão de vida muito melhor, segundo uma série de indicadores. Então eu posso perguntar quais as estranhas causas da pobreza do Brasil, que é um trabalho que eu pretendo fazer. Então, vem da administração, vem do pensamento, da ideologia, e um componente que eu acho que a gente pode misturar um pouquinho na nossa conversa, que também é da sua área, que é a educação, né? Que é aí o componente do desenvolvimento, da capacidade, da intelectualidade das pessoas, para que elas tenham condições, inclusive, para contribuir com a sociedade, né? A educação, nós temos no Brasil a chamada educação básica, educação de base. A educação básica é a soma da educação infantil, o ensino fundamental, mais o ensino médio. Essa educação, até recentemente, era igual para todos os brasileiros. Agora, com a reforma que o governo fez, o ensino médio pode ter aí algumas diferenças, né, conforme a escolha do estudante. Mas a educação de base tem a função de pegar a criança e instrumentalizá-la de alfabetização, escrita, leitura, raciocínio e também um tanto de moral, claro, para que ela cresça com todos os instrumentos, com toda a sua faculdade mental preparada para então chegar um momento, dar um salto, sai da educação de base e vai para uma educação chamada superior, que é a educação universitária. Técnica. A educação superior é, por definição, profissionalizante. O sujeito só pode ser um médico e se dispor a tratar as pessoas, fazer cirurgia, se ela tiver tido toda a educação básica, foi alfabetizada, aprendeu linguagem, aprendeu comunicação, aprendeu leitura, aprendeu matemáticas, aprendeu tudo aquilo que está à disposição do ser humano. O ser humano tem linguagem, tem consciência, tem inteligência. Uma ideia geral do mundo, né? Exato. E aí ela, aparelhada, vai para um curso profissionalizante. Engenheiro mecânico, engenheiro civil, contador, economista, médico, advogado e por aí vai. No momento que o jovem entra na educação superior, é interessante que ele absorva, peguemos o caso de um médico, apenas para exemplificar, é interessante e necessário que, primeiro, que ele absorva
todos os conhecimentos científicos e técnicos dessa ciência. Segundo, que ele absorva o que há de tecnologia e equipamentos e materiais que possam lhe ajudar no exercício da profissão. Ocorre que para que um país consiga colocar à disposição desse aluno os conhecimentos técnicos e científicos que a medicina já desenvolveu, o país tem que trazer o que o mundo já desenvolveu. Tem que absorver e se relacionar, inclusive, claro, né? Que é o princípio. Por isso que o isolamento é uma coisa mais estúpida. Eu digo, olha, se houvesse um isolamento, talvez nós estivéssemos tratando de câncer com um chazinho de tribo indígena. A educação superior só pode prover os profissionais os alunos que vão até ela para se tornar profissionais dos conhecimentos técnicos e científicos, dos equipamentos, dos materiais e das tecnologias mundiais, se o país estiver aberto ao resto do mundo para importar o que o resto do mundo inventa e exportar aquilo que nós fazemos bem feito. É um diálogo, né, com o mundo, né? Exatamente. O senhor acha que esse formato que nós temos no Brasil, ele é eficiente? Ele traz resultados ou precisa de ajustamento? Vamos lá, nós poderíamos analisar. A gente parou no tempo, né? Nós poderíamos analisar a educação básica e depois a educação superior. A educação básica, como ela é mais ou menos homogênea, porque todo mundo precisa se alfabetizar, precisa aprender língua portuguesa, outras línguas, comunicação, escrita, leitura, matemática, isso todo mundo precisa aprender. Dá para aceitar que isso fique a cargo do setor público. No Brasil, o ensino fundamental é basicamente dos municípios e a sociedade, por meio dos impostos, sustenta esse sistema. Só para explicar, hoje no Brasil, a educação, o ensino fundamental é basicamente responsabilidade dos municípios. O ensino médio é partilhado entre municípios, mas é uma função do Estado. O Estado no sentido, a província estadual. E você tem o Estado Federal, a União Federal, que deveria responder pela educação superior. O problema é que tudo já se misturou, né? Mas dá para aceitar que a educação de base seja provida pelo Estado, cobrando tributos da sociedade. Agora, há uma diferença entre provisão e produção. O que se espera é que o setor público faça a provisão da educação, mas ele não precisa ser o patrão dos professores, nem o dono da escola. É como o SUS. Se um brasileiro tiver um problema de saúde, ele vai a um hospital privado, cujo médico é um trabalhador que não é funcionário público, e lá se trata e depois o governo paga. Manda conta. Mas o governo não é o patrão do médico, nem o dono do hospital. Mas, enfim, nós, na educação de base, resolvemos adotar um modelo que, inclusive, as escolas são estatais e os professores são empregados do setor público. O problema é que o gerenciamento desse sistema é caro e é ineficiente, e é eivado de ideologia e de politicagem. Esse é um problema. Na educação superior, essa não faz o menor sentido atribuí-la única e exclusivamente ao setor público, porque a educação superior é profissionalizante. O governo pode, sim, subsidiar, por meio dos impostos que cobra, aqueles que não têm recursos para aceder à educação superior. Mas ele não precisa ser o dono das instituições, das universidades, das faculdades, e o patrão dos empregados. Aliás, isso já provou ser um sistema altamente caro, complicado politicamente e até, de certa forma, de baixa produtividade. A produtividade da educação superior estatal brasileira é baixa, e eu não estou falando isso porque eu trabalho em uma universidade privada, não. Isso aí são dados públicos, quando se compara com o resto do mundo. E há uma outra razão para não deixar isso a cargo do governo. A pergunta é, se nós tivermos pelo menos 200 profissões diferentes, o setor público consegue ele organizar instituições de educação que tenham capacidade de prover essas 200 profissões espaço em termos de conhecimento? Mundo, né? Não tem. Faltam, um dos assuntos que eu gostaria de abordar lá na frente, mas que a gente, no nosso bate-papo, falta uma visão sistêmica para o país, Aliás, não? deixa eu te dar um dado. Tirando a educação à distância, eu quero tirar a educação à distância porque isso é uma coisa muito recente no Brasil e adquiriu um formato, mas a educação superior, os cursos universitários, faculdades, centros universitários e universidades de graduação, quando atingiram 7 milhões de alunos, nas universidades, faculdades públicas, estatais, coloquemos assim, só tinham 1,5 milhão. Os outros 5,5 milhões eram nas instituições, 74% eram nas instituições privadas. Por quê? Porque o governo viu que ele não consegue com os impostos que cobra, que são impostos altíssimos,
O governo já está retirando 35% da renda da sociedade em tributos efetivamente arrecadados. O governo viu que ele não conseguiria jamais ter um sistema de educação superior que fosse capaz de atender os 7 milhões de brasileiros. Isso comeria o orçamento da União dos Estados inteiro, segundo a estrutura que montaram hoje. Fora os outros gastos? Então 74% dos alunos matriculados na educação superior no Brasil são matriculados em instituições privadas. Então não há como. O Brasil já, por necessidade, resolveu partilhar a educação superior entre o estatal e o privado. Eu digo, mas cada vez mais vai crescer o privado e encolher o estatal, porque ficou caro demais. Né? A saúde vai por esse caminho também, né? Mas provavelmente, né? A saúde, você pegar a União Federal, ela não é dona de tantos hospitais, nem da União não é o patrão dos médicos. Né? Então, o SUS, que gasta lá seus 85 bilhões, é um sistema em que todo o sistema de médicos e hospitais privados atendem, né? E o SUS paga. Agora, na atenção primária, você poderia me contestar, escuta, mas como? Você pega a Prefeitura de Curitiba, tem 111 unidades de saúde. É claro que tem alguns hospitais também, mas a grande parte é uma rede básica de saúde, os postos de saúde que fazem um atendimento primário, depois encaminham. Se você quisesse imaginar que também a Prefeitura fosse dona de todos os hospitais de alta complexidade, seria absolutamente impossível, não há tributo que sustente isso. E na sua visão, professor, qual seria o sistema mais adequado para que a gente tivesse um país, uma educação, um projeto de país nesse sentido que favorecesse o nosso desenvolvimento realmente? São tantos detalhes, nós vamos pegar no geral. Primeiro, no geral, isso. Eu acho que o setor público, o Estado, tem 4 ou 5 funções clássicas de governo. Defesa nacional, segurança interna, administração da justiça, né? E podemos colocar educação e saúde. 5. Os chamados essenciais, né? Exatamente. Só que na educação e na saúde não é necessário que o governo seja o patrão dos funcionários e nem o dono dos hospitais e das escolas. No caso da Defesa Nacional, o Exército tem que ser uma espécie de condomínio. Então, os militares, o Exército tem que ser funcionário público. A segurança interna, o sistema de policiamento, com quanto seja possível dividir com o setor privado, tem que ter um contingente de funcionários públicos, que são soldados e outros. No caso, por exemplo, da administração da justiça, promotores, delegados, juízes, enfim, desembargadores. Na verdade, é razoável que seja um funcionário público. Agora, no caso da saúde, não é necessário que os médicos sejam funcionários públicos, e está aí o SUS provando que, aliás, é até bom que não seja, e vale para a educação. Porque se todos os médicos do Brasil fossem trabalhar para o Estado como funcionários públicos, e todos os professores do Brasil fossem trabalhar para o Estado que eu digo o setor público, como funcionários, ia ser o que é o setor público: desperdício, corrupção, ineficiência, privilégios. Então, isso é da essência do setor público. Né? O Brasil precisaria... Agora, o que não faz mais sentido ainda é o Estado ser dono de empresa de telefonia, empresa de aço, empresa de petróleo. Nós temos um fetiche, né? Porque eu brinco, se o governo resolveu ter um monopólio do petróleo, por que ele tem monopólio do carvão, que também é uma substância da natureza que serve de energia? Por que não é monopolista? Vai ser de terras, vai virar uma... O Estado brasileiro se meteu em todos os setores, virou um grande empresário. Quando o presidente Collor assumiu... Um empresário precário, né? O Brasil tinha perto de 550 empresas estatais, tinha até fábrica de cobertor. Imagina entregar para o setor público a responsabilidade de fabricar cobertor. É claro que isso aconteceu porque uma fábrica de cobertor foi estatizada lá por uma pilha de razões. Mas é óbvio que nós vamos ter os cobertores mais caros do planeta Terra. Um dia me perguntaram, por que é que você acha que o Estado não pode continuar, o Estado, o setor público, tendo universidade estatal, tendo hospital estatal? Eu falei, olha, o governo já teve uma fábrica de cobertor. Se o governo tivesse hoje uma fábrica de cobertor e administrasse do jeito que administra, por exemplo, a educação superior estatal, a saúde pública estatal, nós teríamos os cobertores mais caros do planeta Terra e os pobres não teriam cobertor, a menos que o governo desse de presente. Pois é, porque o governo não é empreendedor, o governo não é empresário. O empresário é um animal que participa de um sistema chamado mercado, que é um sistema em que todo mundo manifesta a sua preferência, o que quer. Um país com 208 milhões de habitantes, com mais de 1 milhão
de itens de bens e serviços com seu devido preço. Achar que isso pode ser estatal. Cuba acreditou nisso, a Coreia do Norte acredita nisso, a Rússia acredita nisso. O resultado foram 100 milhões de vidas exterminadas só para implantar o regime sem direito de propriedade e sem mercado no sentido capitalista da expressão. Pois é, e quando se contesta isso, eles dizem que o Marx foi mal aplicado, né? Deturparam o Marx. Bom, mas eu diria o seguinte, Deus é mal aplicado na Terra. Se 100% da humanidade obedecesse os 10 mandamentos, você não teria guerras, não teria assassinatos, não teria polícia, não teria nada. Eu estou falando da Terra e do ser humano, não estou falando de nenhum planeta imaginário habitado por anjos. Exato. Aliás, esse é o problema. Se houvesse uma população composta só de anjos, nós não estaríamos discutindo esses assuntos aqui, né? Nem a competição existiria, nem nada, né? Não, esse é o ponto. O ser humano é o que é, não são anjos. É o que faz, inclusive, a humanidade avançar, né? A evolução vem pelo desejo de conquista, de aprimoramento, de evolução, né? Enfim. Professor, a gente falando do Estado, né? A sua visão, então, é um Estado, vamos dizer, reduzido. Só que eu não gosto dessa expressão. Porque quando você fala em Estado mínimo... isso que eu ia falar, sem ser aquele Estado mínimo lá que as pessoas... Quando você fala assim, Estado mínimo, dá a impressão que a palavra mínima aí é pejorativa. Ou então, redução, na verdade, é o Estado necessário, essencial, que alguns chamam, né? Então, eu repito aqui, defesa nacional, segurança interna, né, justiça, saúde e educação, já são funções demais para o Estado. Agora, atribuir a ele a responsabilidade de construir todas as estradas. O Estado ser dono de asfalto, você tem uma estrada, o Estado é dono do asfalto, mas por quê? O Estado pode fazer toda uma regulamentação e dizer, olha, uma estrada que seja feita vai ser colocada à disposição da sociedade, tem que ter uma maneira de remunerar o investidor que investiu naquilo. Mas, cá entre nós, privatizaram um monte de... Não é nem privatização, é concessão de operação de estradas. E se há algo que aconteceu foi que elas melhoraram. Menos pessoas morreram nas estradas no momento em que criou-se um sistema que pode não ser o melhor, o sistema do pedágio. Agora, achar que tudo tem que ser responsabilidade do Estado é uma coisa meio louca, porque o burocrata é um sujeito que resolve ser empregado público, funcionário público, faz um concurso e passa. Aí ele vai virar dirigente de uma empresa de petróleo, dirigente de uma fábrica de cobertor, dirigente de um hospital, dirigente de uma universidade. Mas veja, num sistema de produção e consumo, existe uma figura chamada empresário, que é uma figura que tem certas características para identificar o gosto do consumidor, as preferências, para poder então investir e disputar com outros que queiram fazer o mesmo, para que o sistema seja eficiente, disputar o mercado. Quando você elimina o mercado, inevitavelmente a produção cai, os produtos ficam de pior qualidade e você tem algum burocrata dizendo o que você pode consumir e o que não pode. Pois é, vem dessa propaganda, né? A gente vem numa cultura de que a palavra privatização Mas a palavra privatização só existe porque antes o Estado estatizou. Repito aqui, quando o presidente Collor assumiu no dia 15 de março de 1990, o setor público brasileiro tinha perto de 550 empresas estatais. Aliás, a Embraer, que fabrica avião, era estatal, a Vale do Rio Doce, que produz minério de ferro, era estatal, a Companhia Siderúrgica Nacional era estatal, todas as empresas de energia eram estatais, a telefonia inteira era estatal, não havia nem celular na época. Antigamente era investimento de telefone fixo, detalhe, né? Quando o burocrata, quando alguém critica o capitalista, para mim, eu digo, deixa eu dizer uma coisa para você, o capitalista é um sujeito que resolve arriscar, constrói alguma coisa, disputa e corre o risco de falir, e perder tudo e voltar a ser pobre. O pior capitalista não é esse. O pior capitalista é o burocrata público que vira presidente de uma estatal. O presidente de uma estatal é um capitalista de Estado. Ele pode fazer as maiores bandalheiras, arrebenta a empresa e vai embora e ele não perde nada. Ele não sai com menos do que entrou. Aliás, não está aí o caso da Petrobras? Pois é. Aqueles burocratas todos viraram dirigentes, e não foi nem por critério de avaliação, de capacidade técnica, viraram dirigentes, destruíram a empresa, roubaram a empresa e largaram lá o defunto. Petrobras foi entregue à nova gestão aí quase como um defunto financeiro. E esses são os piores capitalistas, porque é um capitalista sem risco. O burocrata de estatal público, burocrata público numa estatal, numa empresa estatal, é um capitalista sem risco. Ele não paga nenhum preço por
ser incompetente. Pois é. Professor, aí a gente entra nessa questão, vamos dizer, de um presidencialismo de coalizão, dessas negociatas que a gente percebe na política brasileira. A pessoa entra nessa estatal, os partidos são donos das estatais, né? Então, por quê? Porque aí... O Brasil tem uma cultura chamada patrimonialismo. O Brasil é um país que nasceu com coronéis. Não é coronel no sentido militar da palavra, não. Os coronéis... Coroné antigo lá, né? Eram pessoas que, na verdade, tomavam uma parte da produção do povo, dizia que ia proteger esse povo, só que ficava com uma boa parte para si. Então, na verdade, eu brinco, nós tivemos uma república dos coronéis. E os coronéis se organizaram em partidos políticos e passaram a tratar todos os sistemas estatais, inclusive o patrimônio público, como patrimônio seu. Esses camaradas que roubaram a Petrobras, trataram a Petrobras como um patrimônio público ou como um patrimônio privado de um grupo que estava no Estado. Então nós temos um problema histórico, um problema antropológico, cultural, é que infelizmente nossa política se transformou num conjunto de agrupamentos absolutamente patrimonialistas que os partidos, quando chegam ao poder, transformam o Estado como uma propriedade sua. Ou não foi isso que aconteceu, ou que vem acontecendo nas últimas décadas, e que agora apenas explodiu com tudo isso. Então nós temos um problema de história, um problema de cultura, um problema de compreensão do que é a política, do que é o Estado, do que é a sociedade, do que é a economia, que eu acredito que nós vamos levar muito tempo e continuaremos por um bom tempo sendo um país pobre, com baixo padrão médio de vida, com um povo sentado em cima de um solo rico, completamente rico. Professor, avançando um pouco na nossa... Temos eleições nesse ano, né? Chegando. Qual a sua ideia do que pode acontecer? Como é que o senhor está enxergando esse momento também político do Brasil? Existe uma escritora chamada Taylor Caldwell, que escreveu um livro, que é Médico de Homens e de Almas, a história de Lucano, São Lucas. São Lucas, aquele da Bíblia, era um médico. E lá pelas tantas, ela analisando aquela coisa, ela diz o seguinte: o conhecimento só vem com desgosto, lágrimas e dor. O Brasil está com desgosto, lágrimas e dor há muito tempo. O problema é que nós estamos demorando para aprender. Eu acredito que nós estamos tendo e tivemos tanto desgosto, tantas lágrimas e tanta dor por causa da situação do país, que talvez nós possamos avançar. O problema é que quando você olha o espectro político no Brasil, os partidos são todos muito iguais. Todos eles são muito paternalistas, são patrimonialistas, são estatizantes. Desse ponto de vista, eu brinco, no Brasil só tem partido de esquerda, nesse sentido. Tem o novo agora, que talvez, né? Eu nem gosto dessa expressão. Então, o que acaba acontecendo é que é uma escolha entre um agrupamento um pouquinho melhor, outro um agrupamento pior, mas enfim, talvez, com tanta chicotada que levamos do sistema público, do sistema político, tenhamos condições de, pelo menos, escolher alguém que... Fazer uma renovação, né? No espectro, seja melhor. Mas tem um problema. Você elege um presidente. Digamos que, pessoalmente, ele seja bom, tenha boas ideias. Agora, ele entra num sistema que é um sistema em que o próprio poder legislativo, desde as câmaras de vereadores até o Senado Federal, é um sistema patrimonialista, é um sistema em que os partidos acham que o Estado está a serviço deles. E eles acreditam nisso. O pior é isso. Eles não fazem isso aí achando que estão errados. Né? Pois é, os partidos, inclusive, têm ministério, tal ministério é de tal partido. Quer dizer, então, como é que vai avançar, né? Esse grupo que assaltou a Petrobras e definhou financeiramente a Petrobras, estava tirando dinheiro para a sua atividade política e para si. É claro, o sujeito tirava ilegalmente dinheiro da companhia para as atividades políticas e reservava uma grande parte para si mesmo. Eles achavam que isso era em nome de qualquer coisa que eles pensavam e que no fundo é simplesmente uma dilapidação de patrimônio público. Eles tinham esse projeto de poder, né, essa ideia de partido grande, e aí se adonaram mesmo Com relação ao estado que a gente está vivendo agora, o senhor acha que existe uma separação de poderes real hoje? Não. Assim, as coisas estão muito... Inclusive, nesse alto escalão, a gente vê... É só você olhar a Constituição Brasileira. A Constituição Brasileira, que, aliás, foi promulgada dia 5 de outubro de 88, e já foi emendada ao sabor dos ventos,
mas tudo isso faz parte da cultura nacional, da nossa história e do fato de que, a rigor, o nosso sistema político não tem essa independência. Antigamente diziam o seguinte, que os competidores em um mercado, de vez em quando faziam cartéis, se juntavam, tramavam coisas contra o consumidor. Adam Smith falava de que o mercado é um sistema de uma mão invisível, e dizia que os empresários às vezes se unem e têm um invisível aperto de mão. Na verdade, o sistema político brasileiro, entre os três poderes, é um visível aperto de mão o tempo todo entre eles. Achar que são completamente independentes, não são. Não são. Eles são independentes, mas eles deveriam ser harmônicos e um contrabalançar o outro, mas a gente não vê. Não vê. São os defeitos do sistema político brasileiro. Até a indicação dos grandes, como é que eu vou dizer? Mas do STF, do STJ, todas as indicações são inclusive políticas. Tanto é que quando se fala em reforma política no Brasil, toda vez que se fala em reforma política, eu digo, podem observar, ninguém está falando em reforma política, estão falando em reforma no método de eleição. Voto distrital, voto distrital misto, voto em lista aberta, em lista fechada, e cláusula de barreira. Sempre a conversa é uma reforma eleitoral. Você está mudando a maneira de eleger. A única coisa que eles... Agora, isso é insuficiente. O que eles trataram foi mesmo do fundo partidário, né? Só que o que... Mas olha, essa reforma eleitoral é absolutamente insuficiente para mudar os hábitos, os costumes, a história da política brasileira. Não vai mudar. Há uma questão que é muito simples. Você pega um sujeito que aos 20 anos entra para a política, vira um grande coronel, chega aos 80 anos, podre de rico. Não ganhou na loteria, não herdou dos pais, é óbvio que ficou rico na função pública. Não precisa nem de provas, a prova é o patrimônio que ele construiu lá. E a grande república dos coronéis, que foi o Brasil, enriqueceu os coronéis. Um outro pode não ter enriquecido. E o rendimento dele é o teto constitucional, então como é que grandes fortunas são feitas com um valor... Isso aí é todo... Né? Então é um problema, o Brasil tem um problema, por isso que eu digo, quem for escrever para responder essa pergunta sua, tem que botar esse título, As Estranhas Causas da Pobreza do Brasil, porque são causas estranhas. Eu, pela minha formação, pelo que eu entendo de economia, acabo ficando restrito aos aspectos econômicos, mas a coisa é muito mais complexa, né? Nós temos aspectos antropológicos, sociológicos, psicológicos, políticos e econômicos também, e religiosos, para explicar por que chegamos, neste momento da vida nacional, nesse estágio. A gente está falando de pobreza, né? É inevitável pensar também na pobreza cultural, né? A gente vê, inclusive, o Rio de Janeiro agora, intervenção para poder organizar o Estado, que tem uma cultura no Estado que parece que todas esse politicamente correto, os direitos humanos distorcidos, tudo distorcido. Afrouxou o Estado de uma forma em que o caos e a anarquia tomou conta, né? A falência completa, né? Completa em todos os aspectos. Quando se fala em cultura, a palavra cultura pode ser traduzida como usos e costumes, mas a palavra cultura pode ser traduzida também como uma espécie de um grande desenvolvimento mental, intelectual e educacional, que leva o indivíduo a entender um pouco melhor a vida, sua conduta e a sociedade. Então o Brasil tem uma pobreza cultural, neste momento, como há muito tempo ele não tinha. Olha, se você olhar os escritores, os intelectuais, os pensadores dos anos 50 e 60 no Brasil, e olhar hoje é uma pobreza completa. O Brasil não tem mais alta cultura, não tem mais alta literatura. O Brasil é pobre demais. Até na música isso se refletiu. Até na música. Independentemente de gosto. Mas se você olhar, o Brasil dos anos 50, 60, 70, tinha um produto musical que podia ser exportado para o planeta todo. Hoje nada do que se faz aqui em matéria de música é exportável, porque é de uma pobreza técnica, melódica. De gosto, né? E isso reflete o que virou o país. O país. É reflexo de uma coisa da outra. Por exemplo, né? Você pega na literatura, vários tipos de literatura, né? A literatura tem lá seus segmentos. A pobreza de autores, de escritores na literatura no Brasil, hoje,
é um negócio deprimente. Isso vem da formação, não é, professor? Pois é, por isso que eu formação falo intelectual, moral. Por isso que eu falo das estranhas causas da pobreza brasileira, porque a pergunta é por que é que até a cultura e a alta cultura desapareceu e a cultura se depreciou tanto, desceu tanto, e eu estou falando tecnicamente, nem estou discutindo gosto, se você gosta de samba, ou gosta de sertanejo universitário, não sei por que chama universitário esse troço, mas o fato objetivo e concreto é que o Brasil foi definhando, né? Definhando muito. E isso é um problema. Porque também tem um detalhe. Se você olhar, por exemplo, a ideologia, as crenças políticas, não há nada que o cidadão creia que não tenha nascido antes na mente, na escrita, na caneta, no escrito de alguém, de algum grupo, de algum agrupamento. O próprio marxismo. O marxismo, para começar. É obra do pensador. É, né? Claro. Então, esse é um problema, é um empobrecimento meio generalizado. Eu costumo brincar que o empobrecimento brasileiro fez metástase. Ele é um empobrecimento econômico, é um empobrecimento cultural, é um empobrecimento intelectual, é um empobrecimento educacional, é um empobrecimento político, é um empobrecimento moral. Moral. O Brasil tem 60 e poucos mil assassinatos por ano, isso é mais do que qualquer guerra que temos no mundo hoje. E nós perdemos a capacidade de indignação. O valor maior da humanidade é a vida de um indivíduo. E virou banal, então, né? Agora, dizer, coisa tão... isso é o último estágio da degradação, é a possibilidade de você ver um país com 208 milhões de habitantes, 5.570 municípios, matando 60 e poucos mil pessoas, que é a estatística aí, assassinadas sem estar em guerra, né, sem estar em guerra, por ano. É uma desvalorização completa da própria vida, do próprio indivíduo. A gente ficou lá no raso, né? Em tudo. O Brasil precisa recomeçar. As pessoas que estão em casa, então, que nos ajudem a passar essas mensagens, né? Você sabe que isso é ruim, porque... Que reproduzam esse... O Mário Sérgio Cortella, filósofo, que é de Londrina, famoso aí no Brasil, ele diz o seguinte: eu prefiro ser otimista, porque o pessimista é um preguiçoso, ele atribui a culpa aos outros, ele acha que tudo está errado e não faz nada. Eu prefiro ser pessimista. Ok, eu digo agir, lutar, ser pessimista nesse sentido. O Brasil é muito grande, 208 milhões de bocas para alimentar. Os homens de negócios, o país está cheio de oportunidade, né? Mas o fato objetivo e concreto é que tudo isso que nós estamos falando aqui não é questão de pessimismo, isso é constatação. Não adianta eu olhar para um cachorro doente e ficar com um otimismo fantástico e dizer, não, ele está com boa saúde. Não, não está. Ele está doente. O otimismo quer dizer, vamos curá-lo, vamos tratá-lo. Se não der certo, tudo bem. Mas o fato objetivo e concreto é que essas coisas todas são dados reais da nossa decadência. O caso que nós estamos assistindo aí do Rio de Janeiro é uma cidade que poderia ter bilhões de dólares de receitas de turismo internacional, porque é uma cidade belíssima, está virando uma pocilga, um chiqueirão, dominado completamente pelo crime organizado, pelos bandidos. Tanto de um lado quanto do outro, né? Está tudo misturado, misturou realmente, exatamente, né? E com o risco de o Brasil ter nas capitais brasileiras um monte de réplicas do Rio de Janeiro. Pois é, porque o Rio ele exporta, vamos dizer assim, então, para os outros estados, se é possível transformar uma cidade daquela nisto, uma coisa dominada pelo crime organizado, dominada no sentido geral. Se é possível transformar aquilo lá nisto, é possível transformar outras capitais também. E esse é o problema. Pois é, e agora a gente tem, inclusive, tem que ter um cuidado com os países, com os estados vizinhos, porque pode ter uma debandada de alguns e bem se infiltrar aqui, né? Enfim. Então, veja, essa é uma função do Estado, porque a sociedade não pode se defender da criminalidade individualmente, tem que ter um aparato coletivo, pago por todos nós, que vá tratar da segurança interna e da defesa nacional. A gente entregou para o Estado a nossa própria defesa, né? Porque num acordo comum. Agora vem aquela história, você entrega para o Estado a defesa nacional, essa ele até defende mais ou menos bem, porque também o Brasil não está ameaçado. Entrega a segurança interna e ele faz mal. Entrega a educação e o Estado, executa mal. Entrega a saúde e ele executa com ineficiência, com desperdício. Aí você começa a chegar à conclusão, bom, se o Estado não consegue fazer bem nem aquilo que lhe é próprio, própria justiça, não é culpa dos operadores do direito, dos
juízes. O fato é que o aparato judicial também é problemático. Demora, não julga, As prescreve um monte de coisa. leis proporcionam também Eu vi outro dia lá procrastinação, né? o secretário de Segurança dizer que no Brasil, dos crimes contra a vida que os bandidos cometem, nem 8% são apurados. Então Pois no é. Brasil é É uma... terra de ninguém, né? Pois é. Professor, a gente está chegando ao fim do nosso tempo. A gente fica muito feliz mesmo com esse bate-papo que o Obrigado. senhor nos brindou aqui, né? Vamos com ver se daqui a alguns anos nós melhoramos isso, né? Pois é. E como mensagem final, o senhor tem alguma coisa para deixar para os nossos telespectadores? De vez em quando, alguma publicação aí mostra o número de brasileiros que estão indo para o exterior. Eu digo o seguinte, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil podem até ir para o exterior, mas o Brasil tem 208 milhões e 500 mil habitantes no dia 31 de dezembro de 2017. Isso é dado do IBGE. Não há como esse povo todo ir para o exterior, até porque se todo mundo fosse, como é que vamos espalhar 200 milhões de brasileiros? Então, o que o povo brasileiro precisa é responder a uma questão: como consertar nossa casa, que é o Brasil. Nós precisamos consertar isso, para o bem de todos nós, dos nossos filhos, nossos netos e da população que vem pela frente. E essa é a pergunta que temos que fazer. Agora, é claro, sabendo que o ser humano é o que é. Cada um está lutando por seu privilégio isolado. Tivemos uma ministra agora, recentemente, acho que do Direitos Humanos, que estava lá achando justo que era desembargadora e... Pois é, ganhando 33.700, queria mais outros 30 mil para ficar com 65 mil, e dizia que aquilo era profundamente justo. E ela se sentiu uma escrava, Não, né? não há que confundir o que é moral, justo, com o que é legal. Legal é aquela norma escrita, alguém escreveu uma portaria e colocou aquilo lá como válido. Não é esse o problema. O problema é que isso não tem nada a ver com a realidade brasileira. E claro que quem eventualmente viva com 65 mil reais aqui vai ter uma vida nababesca por ter sido funcionário público. Quer dizer, embora todos defendam seus interesses, isso é normal, o fato é que, como sociedade, nós precisamos lutar para consertar o Brasil e enriquecer no sentido econômico. Produzir tanto mais quanto puder, produzir com tecnologia, bens e serviços de boa qualidade para o povo brasileiro ter um padrão médio de vida melhor. Esse é o ponto. Pois é. E para o pessoal de casa, agora com a eleição que nós tocamos no assunto, que fiquem atentos com as casas, com a Câmara, com o Senado, porque não é só o presidente que importa, né? Porque Não, é o sistema inteiro. o sistema inteiro, né? 5.570 municípios, Câmara de Vereadores, a Prefeitura, 26 estados mais o Distrito Federal, a Câmara Estadual e o Governo do Estado, e a União Federal, Senado, Câmara. Né? E temos que ficar de olho, na verdade, em todos os poderes organizados, Executivo, Legislativo e Judiciário. A sociedade tem que olhar tudo. Olhar tudo, né? Nenhum ser humano é anjo, nenhum ser humano deve estar livre de fiscalização. Ponto. Professor, a gente poderia ficar aqui mais algumas horas, que o papo está muito bom. Tem obrigado. assunto, né? A gente está desenvolvendo. Obrigado. Né? A gente fica muito feliz mesmo. Agradece mais uma vez a sua presença. E você de casa nos acompanhe, sempre recebendo figuras ilustres como o professor Pio Martins aqui. E até a próxima. Professor, muito obrigado mais uma vez, viu? Obrigado. Um prazer Disponha. mesmo.